Oi, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar como é que você pode se expressar melhor com a escrita. Tem algumas coisas que a gente faz meio errado, assim, quando se trata de se expressar com a escrita, e isso, a gente deixar de fazer essas coisas ajuda bastante a gente se expressar melhor. Uma dessas coisas é que a gente normalmente faz o nosso primeiro rascunho enquanto a gente está fazendo a nossa revisão ao mesmo tempo. Não é legal a gente fazer isso porque a nossa mente está focada em duas coisas ao mesmo tempo. Então pra gente ter maior eficiência nela, a gente precisa gastar nossa energia em uma única coisa e depois gastar energia na outra. Para você ter uma ideia de quando a gente faz isso exatamente, um exemplo é quando você está escrevendo alguma coisa, sei lá, você escreve uma frase e aí você volta nessa mesma frase que você acabou de escrever e dá uma mudada assim, falando, ah não, assim não tá legal. E aí você muda ela, aí você passa para a próxima frase. E aí volta nela e muda. E aí depois passa para a próxima, isso daí é muito cansativo. Primeiro que você não vai ter um fluxo contínuo de raciocínio, você está quebrando ele o tempo todo, então isso não ajuda em nada para você se expressar melhor. E também, como eu disse, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, então você está gastando a sua energia tanto para escrever o primeiro rascunho, quanto para revisar esse primeiro rascunho. Então o ideal é você separar essas duas coisas. É você primeiro escrever o seu primeiro rascunho e depois você revisar. Um jeito de você parar com esse vício de revisar e escrever o primeiro rascunho ao mesmo tempo é você fazendo um exercício que eu acho muito legal, que chama escrita livre. Esse exercício consiste em você fazer o seguinte: você pega um tema qualquer, o tema não importa muito, e pega um temporizador, um relógio, alguma coisa assim, que vai marcar o tempo e que vai apitar. Isso é importante para você não ter que ficar olhando o tempo todo no relógio. Depois você vai marcar o tempo, prepara tudo certinho, coloca o computador ou o papel onde você vai escrever, tudo certinho, fica confortável e marca o tempo. E aí, enquanto o tempo estiver marcando, pode ser 5 a 10 minutos, não precisa ser muito tempo não. Enquanto o tempo estiver marcando, o seu objetivo é escrever. Você não pode revisar nada que você já escreveu, você tem que continuar escrevendo, não pode parar. Parece meio louco isso, mas o que você vai escrever não importa. O que importa é você escrever, continuar escrevendo. Então mesmo que você, esteja pensando assim, não sei o que escrever, o que eu posso escrever? Mano, escreve isso, sabe? Escreve seus próprios pensamentos. Escreve qualquer coisa, sabe? Escreve, sei lá, palavras, o que eu vou escrever, ou, sabe? Escreve qualquer coisa. O importante não é escrever um texto maravilhoso. O importante é você escrever. E esse exercício eu acho que ajuda também você a se expressar com mais... sem muita crítica, sem muito julgamento, que eu acho que é um dos problemas também da gente normalmente não conseguir se expressar muito bem com a escrita. A gente tá lendo o nosso texto e tá escrevendo ele, e ao mesmo tempo a gente tá pensando no que a gente tá escrevendo, de um jeito crítico, sabe? Com julgamentos e tal, pensando, o que vão pensar disso daqui? Ou isso daqui não tá muito bom, eu vou mudar. Ou sei lá, nossa, isso daqui tá ficando uma merda, sabe? Esses tipos de pensamento não são muito bons porque não te ajudam, sabe? Não é a hora de fazer eles quando você tá escrevendo um primeiro rascunho. A hora de ter esses tipos de pensamentos é durante a revisão. E a revisão você tem que fazer depois de um tempo de você ter feito o primeiro rascunho. Então, você não escreve um primeiro rascunho e logo depois já vai revisando ele. Você tem que deixar o texto descansar, ficar ali num tempinho assim, sei lá, no mínimo um dia, mínimo um dia. E depois você pega aquele texto e você lê ele, porque você vai estar com um distanciamento bem maior. Tem uma metáfora que eu acho que é muito legal, que falam sobre você revisar o primeiro rascunho logo em seguida de você escrever ele.
que é tipo você fazer bolinhos nas forminhas e você, logo depois deles assarem, você chegar e já tirar eles da forminha. Tipo, isso é totalmente errado, porque os bolinhos vão estar super moles e no ato de você tentar tirar eles da forminha, você vai despedaçar eles, vai tipo quebrar todos, vão desmoronar e tudo mais. E é a mesma coisa que acontece. Quando você revisa logo depois de escrever aquele texto, você vai estar cagando o seu texto. Por palavra, de um jeito meio grosseiro, né, de falar, mas é basicamente isso, sabe? Você tem que esperar um tempo para você poder revisar o seu texto. Outra coisa também que ajuda você nesse tipo de situação, quando você está se julgando muito, se criticando muito, quando você está escrevendo um texto, é você prometer para si mesmo que não vai mostrar o primeiro rascunho para ninguém. E colocar na sua cabeça que o seu primeiro rascunho vai ser um lixo. Tipo, essa é uma frase muito usada no meio da escrita, que é: o seu rascunho vai ser um lixo. Seu primeiro rascunho vai ser sempre um lixo. Porque de fato ele vai ser, sabe? Ele sempre vai poder melhorar. E o nosso primeiro rascunho é só a gente colocando a ideia pra fora, a gente fazendo a ideia nascer. E bem raramente, quando você faz a sua ideia nascer, ela tipo fica de um jeito bem legal, sabe? Você sempre vai colocá-la ao mundo, assim, de um jeito bem estranho e deformado. Então, seu primeiro rascunho vai ser ruim. E eu digo isso na melhor das intenções. Porque quando você coloca essa ideia na sua cabeça e aceita que o seu primeiro rascunho vai ser ruim, você para de ficar se julgando, porque, tipo, não vai ter problema você escrever uma coisa ruim. E você acaba, tipo, não mostrando pra ninguém. Então, se você não mostra pra ninguém, você também não vai ficar se julgando, pensando que a pessoa que vai ler vai pensar, sabe? Uma coisa também que ajuda bastante a se expressar melhor é você ler bastante. Tem várias dicas, assim, que eu já vi, tipo, é porque eu estudo bastante sobre esse assunto e vira e mexe tem essa dica de você ler bastante. E isso é importante, ler é importante, porque não só você vai aprender a novas formas de se expressar, novas formas de colocar as coisas, ideias em palavras, linhas de raciocínio diferentes, jeitos de contar uma história diferente e tudo mais, como você também vai aprender a escrever melhor, tipo, se familiarizar com as palavras e com escrever melhor. E, sério, tipo, você ficar em dúvida se aquela palavra escreve com S ou com C cedilha ou sei lá, muitas vezes trava o nosso raciocínio, né? Então, a gente se familiarizar mais com as palavras e com a forma que elas se escrevem ajuda demais. Inclusive, a leitura me ajudou bastante com esse tipo de coisa. Quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade com palavra com B e P, porque eu sempre confundia essas duas letras. Eu confundia também bastante o D e o T, e o G, o F e o J. Eu confundia muito. Então, eu sempre tinha muita dificuldade. E o que mais me ajudou foi ler, sabe? Tipo, ler bastante. Porque aí eu estava sempre familiarizada com a forma como a palavra era escrita. E isso me ajudava bastante, sabe? Isso ajuda também bastante a você abrir o seu horizonte para a escrita e ver novas possibilidades de como você pode se expressar, sabe? E normalmente, quando a gente está começando a se expressar, a gente sempre vai soar como outras pessoas antes da gente soar como nós mesmos. Então, esse processo de ver outras vozes, de ver outros jeitos de você expressar a sua escrita é bem importante também por isso, sabe? Mas uma coisa que ajuda demais, tipo, demais mesmo, é você praticar. Tipo assim, o melhor jeito de você se tornar bom em alguma coisa é você praticando. É você errando e errando e errando e errando e mesmo assim continuar e praticando e praticando e praticando. Então, uma coisa que eu acho interessante é você se propor a escrever todos os dias. O que você vai escrever não importa.
mas se propor a escrever algo todos os dias. E às vezes é legal até ver uma meta diária, tanto ou de palavras ou de folhas que você quer escrever, sabe? Então, tipo, se propor, sei lá, se propõe no começo um pouquinho, porque aí você pode ir aumentando com o tempo. E se você se propor pouco, não vai ser um desafio tão grande assim, e vai ser mais fácil você alcançar essa meta, sabe? E manter essa consistência de escrever todo dia. Você pode começar com 500 palavras por dia, sabe? Ou, tipo, escrever uma folha por dia. E por aí vai, sabe? Então, vê que meta que você acha que é mais razoável pra você e comece a escrever, sabe? Tipo, todos os dias. Pega um horáriozinho que vai ser o seu horário sagrado pra escrever. Normalmente de manhã é o melhor horário pra gente escrever, porque a gente escreve e aí depois já tá livre, sabe? Então, pega um horário que você acha que você é mais produtivo e escreve nesse horário. Inclusive, isso daí também ajuda a gente a não ser refém da nossa inspiração. Porque, sério, a inspiração, ela nem sempre vai vir, tipo, ela raramente vem até a gente. E se a gente ficar esperando ela vir pra gente poder escrever, a gente nunca vai escrever, sabe? Então, pratica sem inspiração. Isso vai te ajudar bastante a escrever bons textos que você não vai estar inspirado, sabe? Então, é isso. Espero que essas dicas tenham te ajudado. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha nesse vídeo, porque isso me ajuda demais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre se expressar e sobre storytelling e tudo mais, se inscreve no canal que eu falo bastante sobre isso por aqui. Enfim, até o próximo vídeo.